o vazio que ninguém vê, mas você sente. Você já teve a sensação de ter feito tudo certo, mas por dentro continua tudo errado? Como se a vida estivesse andando, mas sem você dentro dela. Você estudou, trabalhou, foi gentil, tentou amar direito, e mesmo assim carrega um cansaço que não tem nome. Um silêncio que pesa mais que qualquer grito. Uma sensação estranha de que está vivo, mas não desperto. O nome disso não é fracasso. É dissociação existencial. É viver sob a ilusão de estar no controle, quando na verdade, boa parte das suas decisões foram tomadas pelo medo, pelo trauma, pela persona que você aprendeu a usar para não ser rejeitado. Você age como quem acredita ser, não como quem realmente é. E isso corrói, devagar, mas sempre. Carl Jung disse: aquilo que você não traz à consciência retorna como destino. Essa frase não é filosofia de livro, é uma maldição que opera no cotidiano. Quando você ignora suas feridas, elas não desaparecem, elas viram padrão, viram rotina, viram o mesmo erro com nomes diferentes. A sombra que você esconde não morre, ela se disfarça de escolha, de relacionamento, de ambição, de vida normal. Mas tem algo mais profundo, o sentimento de que nada faz sentido, de que algo está fora do lugar, mesmo quando tudo parece estar onde deveria. Isso não é drama, é a alma tentando gritar por dentro da estrutura que você criou para sobreviver. Nietzsche dizia: torne-se quem você é. E essa jornada começa quando você para de fugir do que sente e começa a te escutar o que nunca quis ouvir. Esse vídeo não é conteúdo, é código. Ele não vai te dar respostas prontas, vai te dar espelhos, espelhos sombrios, espelhos sinceros, espelhos que doem, porque só assim você vai entender por que sua vida parece um labirinto sem centro. E o mais importante, como começar a sair dele. Hoje você vai descobrir 5 verdades brutais de Jung que explicam por que sua vida ainda não faz sentido. Não para te assustar, mas para te despertar. Porque talvez, só talvez, essa dor que você sente seja o início da sua libertação. Verdade 1. Sua sombra não é seu inimigo, é seu código de reintegração. Você passou a vida tentando ser alguém melhor, mais calmo, mais gentil, mais aceitável. Reprimiu os impulsos, engoliu a raiva, fingiu não sentir inveja, nem desejo, nem medo. Jogou tudo que não combinava com sua imagem de pessoa boa para um porão invisível, acreditando que isso faria de você um homem evoluído. Mas o que você esconde não desaparece. Se esconde sim, mas só para sabotar você de dentro para fora. A sombra, em Jung, não é uma maldição, é um código, um DNA emocional composto por tudo aquilo que você reprimiu para ser aceito. Ela é o repositório dos traços que você aprendeu a odiar em si, mas que ainda comandam suas decisões mais íntimas. Você não trai porque é mau. Você trai porque aprendeu que vulnerabilidade é perigosa. Você não se sabota porque não quer vencer. Você se sabota porque a vitória exige uma versão de si que você ainda não se sente digno de ser. O que você mais despreza em si serve a quem? Essa pergunta não é filosófica, é cirúrgica. Ela escancara a raiz de muitos dos seus padrões. Porque o seu inimigo interior, aquele que explode sem motivo, que recua quando devia agir, que aceita menos do que merece, não é seu oposto, é seu reflexo esquecido. E quanto mais você o trata como inimigo, mais ele domina sua narrativa sem que você perceba. Imagine um labirinto antigo. No centro há um monstro, um minotauro. A lenda diz que ele devora quem ousa encará-lo. Mas e se esse monstro não for externo? E se for a parte de você que grita por reconhecimento? Aquela que você trancou na infância, no trauma, na vergonha, e que hoje se manifesta em decisões erradas, vícios silenciosos, explosões que você não sabe explicar? A sombra não quer te destruir. Ela quer ser integrada, quer ser olhada sem repulsa, quer ser ouvida sem julgamento. Porque só quando você para de negar suas partes feias, começa a descobrir sua força real. Aquela que não precisa de aplauso, nem de validação. Aquela que não precisa esconder nada. A sombra é o seu código, o código da reintegração. Ela é a chave oculta que, uma vez decifrada, transforma sua prisão interna em liberdade lúcida. Verdade 2. Suas relações são espelhos neurais, não bênçãos cósmicas. Há uma dor silenciosa que muitos carregam, mas poucos confessam. Há de acreditar que o amor vai consertar, que encontrar a pessoa certa vai curar a solidão, acalmar a mente, alinhar o caos. Você entrega, espera, se adapta, e no final volta com o peito mais vazio do que antes, como se o outro tivesse arrancado algo de você que nem sabia que estava faltando. Mas Jung já dizia: não atraímos o que queremos, atraímos o que somos. Ou, mais brutalmente, o que ainda não integramos. Todo relacionamento que te fere não é castigo do destino, é espelho vibracional. Ele reflete com precisão matemática as partes da sua sombra que você ainda idolatra ou nega. O ciúme que você aceita, o abandono que você romantiza, a humilhação emocional que você justifica. Tudo isso é projeção do que você ainda carrega, mesmo sem querer. Você não escolheu aquela pessoa por acaso, ela te espelhava.
Ela exibia com carne e osso os traços que você ainda precisava reconhecer em si mesmo. Não para se culpar, mas para se reconectar. Porque enquanto você procurar cura fora, vai continuar se ferindo por dentro. Vai continuar culpando o mundo, os ex, o azar. Quando na verdade é a sua própria frequência que escolhe. Pense em quem mais te feriu. Não com raiva, mas com honestidade. Quais traços dessa pessoa te machucaram mais? Frieza? Controle? Desprezo? Agora pare e olhe. Onde esses traços vivem em você? Onde você ainda é frio consigo mesmo? Onde se sabota? Onde aceita menos só para não ficar sozinho? Somos como taças rachadas tentando segurar vinho. Não é o amor que escorre, é a rachadura que nunca foi selada. Enquanto você não cura por dentro, tudo que recebe de fora transborda por lugares que você finge que não existem. Relacionamento não é bênção, é espelho. E só começa a se tornar sagrado quando você para de pedir ao outro que te salve e começa a se perguntar: quem sou eu quando não estou sendo escolhido? Verdade 3. Você não sofre por falta de propósito, sofre por excesso de ruído. Talvez o que mais doa em você não seja a ausência de sentido, mas o barulho que não te deixa ouvir o que sua alma sussurra quando tudo silencia. A confusão constante, a urgência de provar algo, o peso invisível de estar sempre atrasado, sempre abaixo, sempre em dívida com uma ideia de sucesso que não é sua. Você corre, se ocupa, se agita, mas lá no fundo sabe que isso não é vida, é fuga. Vivemos numa época onde o ruído é confundido com relevância, onde se sentir perdido virou o normal. Mas a alma é antiga e ela não grita, ela espera. Ela fala no intervalo entre os pensamentos, na pausa entre um ciclo tóxico e o próximo. E quando você está sempre ocupado demais para escutar, ela se cala, mas não desiste. Ela começa a doer. Jung falava da importância da escuta interior, da presença radical, do contato com o inconsciente. Mas como acessar isso se tudo em volta e dentro faz mais barulho do que silêncio? O que te afasta do seu propósito não é a falta de direção, é o excesso de interferência. É querer ouvir a si mesmo enquanto repete a vida dos outros. O verdadeiro sentido da vida não é algo que se encontra numa busca frenética. Ele não está em livros, em gurus, nem em metas. Ele emerge. Ele se revela no vazio que você tem medo de encarar. Ele aparece quando você para, quando o ruído para, quando a comparação para, porque só aí sua intuição começa a falar. Imagine tentar ouvir um violino tocando no meio de um aeroporto lotado. Você não vai escutar a melodia, mas isso não significa que ela não esteja tocando. Só significa que há ruído demais entre você e ela. Sua alma é esse violino, e ela está tocando há anos. Você é que nunca parou o suficiente para escutar. Talvez não seja um novo propósito o que você precisa. Talvez seja apenas silêncio. Verdade 4. Seu passado não morreu. Ele opera nos bastidores da sua escolha mais consciente. Você olha para frente, faz planos, toma decisões, tenta ser racional, mas em silêncio algo se repete. Um padrão invisível que sabota os seus passos. Como se por mais que tentasse mudar, algo puxasse você de volta para o mesmo lugar. Não importa o quanto você pense, avalie, calcule. Certas escolhas sempre terminam do mesmo jeito, como se o tempo passasse, mas a sua vida girasse em círculos. Jung chamou isso de complexos emocionais. Fragmentos do passado que você acreditou ter superado, mas que ainda vivem em você como programações inconscientes. São eles que sussurram quando você está prestes a se entregar de verdade. São eles que gritam quando alguém se aproxima demais, que desviam sua rota quando você está perto de algo bom. Porque lá no fundo, seu corpo ainda acredita que sofrer é mais seguro do que confiar. Você não toma decisões conscientes. Você apenas racionaliza escolhas que foram ditadas pelo seu histórico emocional. E enquanto esses fragmentos não forem iluminados, tudo continuará parecendo novo, mas sendo a mesma coisa, a mesma dor, o mesmo vazio, a mesma frustração com rostos diferentes. O trauma não desaparece com o tempo. Ele muda de forma. Ele vira gosto, vira atração, vira justificativa. E você começa a chamar de afinidade aquilo que na verdade é uma repetição disfarçada. Você começa a chamar de intuição o que na verdade é o eco de um padrão. Decidir não é pensar, decidir é sentir. E se o que você sente ainda está contaminado pelo passado, suas decisões sempre vão se curvar ao que já te feriu. Como construir uma casa sobre escombros. Pode até parecer firme no começo, mas basta o primeiro vento para tudo ruir. O passado não morreu. Ele vive nos bastidores da sua decisão mais consciente. E até que você volte lá e ilumine cada fragmento, continuará vivendo a mesma história com nomes diferentes. Verdade 5. Não é o universo que te testa, é sua frequência que te repete. Você já se perguntou por que certas situações continuam voltando? Porque mesmo depois de prometer a si mesmo que dessa vez seria diferente, tudo termina no mesmo lugar. Parece que o universo está te testando. Parece que existe uma força jogando contra você.
Mas e se não for o universo? E se for você, vibrando uma história que nunca teve coragem de questionar? A frequência que você emite não vem do que você quer, vem do que você sente, vem do que você acredita em silêncio, da narrativa invisível que você repete todos os dias sem perceber. Se lá dentro você ainda acredita que não é digno, que vai ser abandonado, que o amor dói, que o sucesso exige sacrifício, então é isso que vai continuar manifestando. Não porque merece sofrer, mas porque sua frequência é feita das suas feridas não tratadas. Você não manifesta o que deseja, você manifesta o que sustenta. E o que sustenta não são palavras bonitas nem visualizações idealizadas. É a emoção de fundo. Aquela que vibra por trás do que você diz. A emoção que você não mostra para ninguém, mas que emite como um sinal de rádio. Constante, insistente, implacável. Imagine que sua vida é uma estação de rádio. Você está pedindo para ouvir uma nova música, mas sua antena continua presa na mesma frequência de sempre. Não adianta gritar por mudança se você vibra o mesmo. Não adianta buscar outra história se o narrador interno ainda é o mesmo. Essa não é uma acusação, é uma libertação. Porque se é sua frequência que comanda, então você pode reprogramá-la. Não com esforço, mas com presença, com consciência, com a coragem de olhar para dentro e perguntar: a história que eu conto sobre mim é minha mesmo? Ou é uma herança emocional que nunca questionei? Não é o universo que te testa. É você que, sem perceber, se repete. E cada repetição é uma chance disfarçada de despertar. O espelho final. Você não está quebrado, está fragmentado. E esses fragmentos, espalhados entre traumas não resolvidos, amores mal curados e decisões tomadas por medo, não significam que você falhou. Significam que você sobreviveu. Mas agora chegou o momento de parar de sobreviver e começar a reintegrar. Toda dor que você sente não é azar nem castigo. É desorientação vibracional. É seu sistema interno tentando se alinhar, apesar dos ruídos externos, das expectativas alheias, dos padrões herdados. Aquilo que você chama de azar pode ser apenas a repetição inconsciente do que você nunca curou. Como Jung alertou, aquilo que você não traz à consciência retorna como destino. O seu destino agora não é se conformar com o colapso, é encarar a origem dele. E Nietzsche sussurra do fundo da sua alma: torne-se quem você é. Mas para isso você vai ter que enfrentar quem você se tornou por medo. Vai ter que remover com brutal compaixão cada camada que criou para não ser ferido. Porque não há liberdade sem exposição, não há renascimento sem confronto, e não há sentido sem silêncio. Seu renascimento começa no escuro, começa na aceitação radical daquilo que ainda te controla, começa quando você para de correr atrás de luz e aprende a dialogar com sua própria escuridão, não para se perder nela, mas para reencontrar o seu eixo, a sua presença, o seu nome verdadeiro. O espelho não mostra quem você é, ele revela quem você suporta ver. Agora, respire, reintegre, reescreva. Se isso te desmontou, comenta com um símbolo. Só quem entendeu vai entender. E antes de sair, faça a escolha que quase ninguém tem coragem de fazer. Você quer ser amado ou quer ser livre?